Boa tarde, senhores vereadores, senhora vereadora. É uma satisfação receber novamente nessa casa a vereadora Salime, que encontrava com atestado, não é de doença, mas sim para tratar assuntos de seu interesse. Seja bem-vinda, doutora, é um prazer recebê-la nessa casa novamente. E queremos aqui agradecer os dois suplentes que assumiram, tanto o Miguel como o Augusto. Foi um prazer recebê-los aqui e vocês conseguiram fazer um trabalho, embora há pouco tempo, mas um trabalho bom para a população de Porto União. Havendo quórum, pedimos a de Deus, declara aberta a 36ª sessão extraordinária com efeito ordinário. Temos ata para apreciação na tarde de hoje. Temos a 35ª sessão extraordinária com efeito ordinário. Consulte, senhores vereadores, vereadoras, se tem algo a discutir com relação ao teor da ata. Nada a discutir, as atas se encontram aprovadas. Também quero cumprimentar os funcionários da casa, a imprensa e os amigos internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Projeto do Executivo Municipal. Projeto número 41/2020, com a seguinte emenda: estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2021. Assina o prefeito Eliseu Miba. Encaminho para a Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, submetemos à apreciação e homologação dessa colenda da Câmara de Vereadores o termo de fomento número 002/2020, celebrado entre o município de Porto União e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, que tem por objeto manter o atendimento diário e gratuito às áreas de saúde, educação e assistência social aos 115 usuários e familiares atendidos pela APAI de Porto União. Valor total do repasse, R$ 16.000, desembolsáveis em 4 parcelas a serem repassadas no período de 1º de setembro a 31 de dezembro. Certo do acolhimento, reiteramos a Vossa Excelência e demais membros desse Legislativo protesto de apreço e distinta consideração. Assina prefeito Eliseu Miba. Encaminho para a Comissão de Justiça e redação final. Projetos do Legislativo. Projeto de lei número 17/2020. Emenda denomina de William Vou a rua que interliga a Chácara dos Bombeiros de Porto União com a BR-280, localizada na comunidade de Lança, interior do município de Porto União. O vereador que aí subscreve no uso legal e regimental de suas atribuições apresenta o seguinte projeto de lei. Artigo 1º, fica denominado William Vou a rua que interliga a Chácara dos Bombeiros de Porto União e BR-280, localizada na comunidade de Lança, interior do nosso município, estado de Santa Catarina. Esta rua possui aproximadamente 850 metros de extensão, tendo início dentro da propriedade do seu vile, na coordenada geográfica 26.1748.0 S50 56.48.2. Esta lei entra em vigor na sua data de publicação. Porto União, 24 de agosto de 2020. Assina vereador Cristian Martins. Encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e redação final. Correspondências recebidas. Como que é? Portaria número 11/2020. Os meus cordiais cumprimentos de ordem encaminhado ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, a cópia portaria número 11, PA, para conhecimento, assessoramento. Fica na Secretaria da Casa, Ministério Público. Será que leio na... Será que leio na isso aqui? Então tá. Ministério Público de Santa Catarina, por seu promotor de justiça, subscritor, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, com base no artigo 127
inciso 2, 3 e 4 da Constituição da República, nos artigos 90 e 91 da Lei Complementar Estadual, Lei Orgânica Estadual e Ministério Público de Santa Catarina e nas disposições do ato número 870 de 2014, em especial o artigo 1º em resolução, com destaque ao seu artigo 8º, inciso 2, resolve instaurar o presente procedimento administrativo com os seguintes caracteres: intermediar o diálogo interinstitucional voltado à criação ou ao esclarecimento de um procedimento para a adequada supressão de árvores em áreas de risco do município de Porto União. Interessados coletividade de Porto União, diligências inaugurais para a melhor organização deste expediente e regular dispositivos procedimentais determinados nas secretarias que encante esta portaria com peça inaugural do feito. B. Desde o recebimento da representação inicial apresentada pelo presidente do Legislativo de Porto União, vereador Luciano Karikoski, a terceira Promotoria de Justiça tem buscado o diálogo com os órgãos ambientais competentes para a projeção de uma proposta de solução clara e duradoura. Com isso, em vista, foi agendada a reunião de trabalho ainda para o dia 23 de março do corrente ano, aproveitando-se a pandemia de outras pautas envolveu órgãos ambientais e prefeitura local. Entretanto, às vésperas da reunião, houve a suspensão das atividades presenciais no âmbito do Ministério Público, impedindo-se a realização presencial do ato. Desde então, não foi possível avançar ao encaminhamento da matéria, especialmente porque a leitura deste órgão de execução, em vista da complexidade do tema e do número de participantes da reunião, poderia ser contraproducente a realização desta reunião de trabalho por via de conferência. No presente momento, a previsão firma validar e para o retorno progressivo das atividades presenciais a partir do mês de setembro deste ano. Todavia, não há garantia do tal retorno. Logo, vislumbramos-se um cenário em que se posterga ainda a impossibilidade da realização da reunião de trabalho presencial. Com isso em vista, considerando-se o interesse público subjacente ao pleito do representante desses antes e de se proceder ao agendamento de uma reunião com videoconferência, atende-se pertinente avançar por meio da coletiva de informações preliminares por escrito. Assim sendo, fixado no prazo de 20 dias para atendimento, uma cópia integral deste feito, solicita a unidade do Instituto do Meio Ambiente de Canoinhas, ao comando local da Polícia Ambiental e à Prefeitura de Porto União, informações preliminares acerca do procedimento padrão para a supressão de árvores em área de risco, esclarecendo, no mínimo, as providências esperadas de particulares interessados junto a órgãos públicos para proceder regularmente ao corte. Encaminha-se cópia desta portaria ao presidente do Poder Legislativo de Porto União, vereador Sandro Luciano Karikoski. O prazo para conclusão desse procedimento é de 1 ano, prorrogável por igual período, de acordo com o artigo 5. Assim, na terceira Promotoria de Justiça da Comarca de Porto União, Vinícius Seco Zapone. E abaixo, cumpra-se. Também, presidente da Câmara, vereador Sandro Luciano Karikoski, com os cordiais cumprimentos, venha pelo presente em meu nome, em nome da minha irmã Érica e demais familiares de José Anselmo Schmidt, externar os nossos agradecimentos ao digníssimo presidente e aos nobres edis desta Casa de Leis por terem aprovado a nomeação de uma das vias públicas de nosso município, mais precisamente alterado o nome da travessia Helmut Miller, Jardim Brasília, para a rua José Anselmo Schmidt, através da lei número 4.679, sancionada pelo Executivo Municipal no dia 10 de agosto de 2020. Traz-nos muita satisfação e alegria, nosso pai Anselmo, ter recebido esta honraria de ceder o nome em uma das vias públicas que ficará marcado na história do município. Assim, nossos sinceros e mais dedicados agradecimentos a todos os
indiscriminadamente, sendo que se apresenta para o momento, aproveito o ensejo para afirmar protesto de estima e consideração. Assina Orlando Schmidt. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Porto União, São Luciano Kalikoski, com os cordiais cumprimentos, dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar o espaço do plenário para realizar a convenção municipal do MDB, a ser realizado no dia 7 de setembro de 2020, a partir das 9 horas da manhã até, no máximo, às 13 horas. Tem mais para o momento, certo de sua compreensão pela minha ausência. Aproveito o ensejo para renovar protesto de consideração e apreço. Assina presidente do MDB de Porto União, Neylor Grabowski. Convites. Controladoria Municipal, Unidade Operacional de Controle Interno. Assunto: encaminha ofício circular que convida agentes públicos a participar do 20º ciclo de estudos Controle Público da Administração Municipal. Cumprimentando cordialmente, encaminhamos o ofício circular Tribunal de Contas de Santa Catarina, convidando Vossa Excelência e demais vereadores, assim como os servidores da Câmara Municipal, a participar do 20º ciclo de estudo de Controle Público da Administração Municipal, que havia sido adiado anteriormente, sem data pré-estabelecida. Diante da importância da participação dos temas abordados, certo da atenção dispensada por Vossa Excelência diante do assunto, antecipamos o agradecimento. Assina o Dérgio Marcos Lichen. Então, era o que tinha para a leitura do expediente na tarde de hoje. Como é de praxe, de antemão já passamos a apreciação dos projetos e requerimentos apresentados nessa e após a palavra dos senhores vereadores. Daniel, o que você queria? Acho que Tem que pegar quis falar alguma coisa, algum vereador? Não. Acho que está uma voz no fundo de algum vereador. Acho que deve ser do Hélio, vai ter que desligar o microfone. Beleza, obrigado. Segunda discussão e votação. Processo número 56/2020, projeto de lei número 14/2020. Origem, vereador Gildo Macelar e súmula, denomina das vias públicas do município de Porto União de Bergentines Longo. Está em segunda discussão. Está em segunda votação, vereadores que concordam apenas com estão. Foi aprovado, encaminho ao prefeito para devida sanção. Também em segunda discussão e votação. Processo número 57/2020, projeto de lei 15/2020. Origem, vereador Gildo Macelar e súmula, denomina das vias públicas do município de Porto União, de Jairo Melo Cristo. Está em segunda discussão. Está em segunda votação, vereadores que concordam e vereador apenas como estão. Foi aprovado, encaminho ao prefeito para devida sanção. Também em segunda discussão e votação, processo 52/2020, projeto de lei número 37/2020. Origem, chefe do Poder Executivo Municipal, súmula, altera o artigo da Lei Municipal número 4411 de 23 de agosto de 2016, insere anexo aos mesmos diploma legal e da outras providências. Está em segunda discussão. Está em segunda votação, vereadores e vereadoras que concordam apenas com estão. Foi aprovado, encaminho para sanção. Também em segunda discussão e votação, processo 59/2020, projeto de lei número 38/2020. Súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a criar a cápsula do tempo junto à Praça Martim José Franz Eisenberg, em Santa Cruz de Timó e da outras providências. Está em segunda discussão. Está em segunda votação, vereadora e vereadores que concordam apenas como estão. Foi aprovado, encaminho ao prefeito para devida sanção. Discussão e votação única, processo número 60/2020. Projeto de decreto legislativo número 08/2020. Origem, mesa diretora da Câmara, súmula, homologa o termo de fomento entre si, celebra o município de Porto União com a interveniência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através do Fundo Municipal da Infância e da Adolescência e o Instituto Sim, sempre incentivando a música, com sede no município de Porto União, Santa Catarina. Está em discussão única.
A discussão. Votação única. Vereador, alguém pediu a palavra ou não? Vereador Paulo. Então, o vereador Paulo está com a palavra, pois não? Presidente, só alertar os vereadores todos que esse projeto de decreto legislativo é um termo de fomento e nós sempre temos que ter o cuidado porque vai passar, inclusive as parcelas de um ano para o outro, e não é só por passar de um ano para o outro, vai passar de uma gestão para outra. Mas é dizer que o dinheiro realmente ele só vai passar pela prefeitura, é um dinheiro que a Associação Recreativa do Banco Itaú repassou para a música, sim, mas só que não tinha meios de fazer judicialmente o bem certo, para passar diretamente para a música, sim. Então, foi passado para o Conselho da Criança e Adolescente, e o Conselho da Criança e Adolescente vai passar para o Instituto, sim. Então, mesmo que vai passar para o ano 2021, que é outra gestão, pode ser e está dentro da legalidade, pode ser repassar esse dinheiro porque não saiu dos cofres públicos. Seria só isso aí, só para esclarecimento, que nós temos que cuidar no final de uma gestão para outra. Muito bem lembrado, vereador Paulo, e parabéns pelas suas colocações. Continue a discussão. Está em votação única, vereador e vereadores que concordam com a questão. Foi aprovado em caminho para homologação. Primeira discussão e votação, processo número 42/2019, projeto de lei 16/2009, súmula. Estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Porto União e das outras providências. Está em primeira discussão. Primeira votação, vereador e vereadores que concordam apenas como estão. Foi aprovado em caminho para a próxima sessão, para a segunda discussão e votação. Processo 55/2020, projeto de lei número 12/2020. Parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Origem, vereador da bancada do PSDB. Súmula, denomina a unidade básica de saúde localizada no bairro São Francisco de Marco Antônio Tebaldi. Está em discussão, parecer favorável da Comissão de Finanças. Está em votação, vereadores que concordam com a estão. Foi aprovado em caminho para a próxima sessão, para a primeira discussão e votação. Também parecer favorável agora da Comissão também de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Processo 64/2020. Projeto de decreto legislativo número 9/2020. Origem, mesa diretora. Súmula, homologa o primeiro termo aditivo ao contrato de repasse número 82.8570/2016, que entre si fazem a União Federal por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, e o município de Porto União. Está em discussão, parecer favorável. Está em votação, vereadora e vereadores que concordam apenas como estão. Caminho para a próxima sessão, para a primeira discussão e votação. Também favorável, parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Processo 66/2020, projeto de decreto legislativo número 10/2020. Origem, mesa diretora, súmula. Homologa o primeiro termo aditivo ao contrato de repasse número 87.3730/2018, que entre si fazem a União Federal por intermédio do Ministério da Cidadania, representada pela Caixa Econômica Federal, e o município de Porto União. Está em discussão, parecer favorável da comissão. Está em votação, vereadora e vereadores que concordam com a estão. Foi aprovado em caminho para a Comissão de Finanças. Era o que nós tínhamos na tarde de hoje para discussão e votação. Como é de praxe, vou iniciar passando a palavra aos senhores vereadores. Hoje, iniciando pelo vereador Fernando Moreira, se assim desejar. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Não, a única coisa, senhor presidente, que eu queria só comentar é hoje é o último dia do mês, né? Se a gente vai voltar para a sessão presencial ou não, já vou deixar meu ponto de vista, que se for para não abrir ao público, senhor presidente, se não for para não abrir ao público, né, que não pode até o dia 31 de dezembro, eu acho que se ficar online é mais viável, né? Seria só um ponto de vista meu, porque a gente voltar de repente presencial sem abertura ao público não tem o porquê, né? O plenário serve para abertura ao público. Se isso não acontecer, acho que permanece online, né? As sessões que são mais tranquilas. Seria só isso, senhor presidente. Pois não, vereador Fernando Moreira. Seria apenas isso. Nós vamos, mês de setembro, essa presidência, junto com a mesa diretora, decidiu que vai ser online.
Aí nós vamos discutir se mês de outubro abrimos ou não. Mas por precaução, vamos continuar. Eu acho que está indo bem. Ó. Essas sessões são televisionadas através da internet, todo mundo assiste. A população pode fazer as suas críticas, seja ela de qualquer maneira, e nós estamos aqui para ser passivo de algum erro, mas gostaríamos que a população nos ajudasse. Estamos tentando fazer o melhor. Eu acho que o melhor agora é nós fazermos ainda mês de setembro sessão online. Eu fico agradecido, Fernando, pela sua preocupação, e é isso que o vereador tem que fazer. Nós temos que estar juntos, porque nessa pandemia nós temos que ajudar a nossa população. E acredito que fazendo online nós estamos ajudando. Obrigado, um abraço. Passa a palavra ao vereador Neylor Grabowski, se assim desejar. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores. Não sei se estão me escutando bem. Oi. Mas só para dar o meu apoio ao Fernando, né, Fernando? Eu acho que é isso mesmo. Vai vir, depois eu falo. E segue o trabalho nosso aí, tá? Boa tarde, obrigado, senhor. O vereador Neylor já deu a sua palavra. Passa a palavra ao vereador Hélio Miguel Weber. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Vereadora Salime, uma satisfação ter a senhora de volta junto com a gente. É sempre uma alegria ver a senhora com tanto conhecimento, com tanta instrução a nos fornecer, pelo seu tempo, pela sua experiência e sempre pela sua credibilidade perante a sociedade. Senhor presidente, eu só queria aproveitar e fazer uma colocação. Faz 3 semanas atrás, eu encaminhei um ofício ao prefeito quanto à questão da eliminação da Avenida João Pessoa, naquele ponto ali próximo à padaria Miller e a vizinhança toda. Inclusive, passei lá e moro ali do lado também, eu, Neylor, né? E solicitei uma melhoria de iluminação e o prefeito, semana passada, me retornou, dizendo que seria em breve feita a iluminação, e já foi feito. Já está toda a iluminação de LED, né? A nossa rua está muito bonita, o pessoal ali da padaria Miller, da Estival, enfim, estão muito contentes, muito felizes pelo resultado, né? Até porque eles estavam bastante assustados pela questão de terem sofrido 2 assaltos naquela região. Então, dá para encaminhar um ofício ao prefeito, agradecendo em nome de toda a Avenida João Pessoa, daquele trajeto ali do SUS até a Reunidas, a antiga Reunidas. Mas, enfim, não precisa colocar o espaço, mas sim mandar um ofício ao prefeito agradecendo a iluminação da Avenida João Pessoa. Seria isso, senhor presidente, e uma boa semana a todos. Esse ofício será... Eu gostaria que Vossa Excelência assinasse daí no dia de amanhã. Eu passo a palavra ao vereador Cristian Genor Martins. Abro mão do meu tempo, senhor presidente. Obrigado. Então, abrindo mão, o vereador Carlos Roderley Pinto. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores. Deram uma saudação toda especial à vereadora Salime, retornando a essa casa no dia de hoje. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento verbal solicitando ao departamento responsável para que informasse a esse vereador, em forma de relatório, de todo o relatório, desde a abertura da inauguração da Casa dos Animais ali no Pintadinho, todo o relatório de apreensão dos animais, sem distinção, e também dos encaminhamentos já feitos para doação a entidades ou alguma outra forma diferente que está sendo adotada pelo aquele órgão público. Então, eu gostaria de deliberar, solicitar o auxílio aos senhores vereadores para que eu possa ter, desde o início da inauguração, o relatório da apreensão e também das formas de atendimento veterinário e também das doações desses animais ali dessa casa de passagem. Os pedidos o senhor está pedindo ofício para pedir informação. Os pedidos do vereador Carlos
estão em Com os discussão. devidos relatórios, né, senhor presidente? Os relatórios encaminhados para aquela... Sim, entendi. Os pedidos do relatório do vereador Carlos, a pedido dele, está em discussão. Está em votação, vereadores e vereador que concordam, como estão. Foi aprovado e será encaminhado. Agradeço a compreensão de todos os senhores vereadores. Passo a palavra à vereadora Salime Fará. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o carinho que todos os vereadores manifestam em relação à minha pessoa. Queria também agradecer aos suplentes que me substituíram nesses 120 dias, né? O Miguel Chocailo e o Augusto César. E também queria alertar a população que continue com os cuidados em relação ao coronavírus. Então, saiam sempre de máscara quando saírem de casa, usem álcool gel e procurem manter o distanciamento social. Muito obrigada a todos. Nós que agradecemos, vereadora. Passo a palavra ao vereador Paulo Kowalski, se assim desejar. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais colegas vereadores, quem nos acompanha pela internet. Senhor presidente, só pedidos do comércio, principalmente perguntaram se no dia 5, agora sábado, seria feriado ou ponto facultativo. Então, será ponto facultativo. O feriado mesmo é só segunda-feira, no dia 7. Então, para o comércio é ponto facultativo, provavelmente será normal. E também parabenizar todos os munícipes de Porto União pelos 103 anos da nossa cidade, aí, aniversário da cidade, que continuem, muita saúde, muita paz, essa população aí lutadora. Eu acredito assim que Porto União está de aniversário e está bem, infelizmente, vários acontecimentos de pandemia, de outras coisas que acontecem, mas nós temos que até que agradecer, mesmo sofrendo, mesmo penando. Porto União está bem, eu acho Porto União crescendo, e esses 103 anos de Porto União será muito bem festejado por pessoas mesmo meio individualmente, mas não vai ter festa, não vai ter desfile, não vai ter nada, mas vai ficar na lembrança também. Então, parabéns a todas as pessoas do município de Porto União pelos 103 anos aí. Nós que agradecemos a vossa palavra e passo a palavra ao vereador Jacir Bart. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres vereadores, nobre vereadora. Seja bem-vinda nessa casa de novo, em retorno. Dizer que para nós sempre é uma alegria ter as mulheres nesta casa de leis, né? O qual representam mais de 50% da população de Porto União. E desejar aos futuros vereadores e vereadoras que assim seja, que de repente podemos ter na próxima eleição mais mulheres nessa Casa de Leis. Senhor presidente, também gostaria de fazer um ofício parabenizando ao Executivo Municipal, bem como o setor de obras, pela pavimentação que está acontecendo exatamente no dia de hoje, nas proximidades da Igreja Católica, Igreja Santa Catarina. Aquela pavimentação que inicia aí na igreja, termina lá no Mercado Reviver. É uma reivindicação já muito antiga pela comunidade, bem especialmente pela igreja, pelos membros da Igreja Católica de Santa Rosa. Então, mais do que nunca, a alegria é minha também, por uma vez participar dessa comunidade e dizer que, mais que merecidamente, o prefeito merece os nossos aplausos e agradecimentos. Que se fosse enviado, então, um ofício parabenizando a administração pública por esse ato. Está em discussão o pedido de ofício para o prefeito, feito pelo vereador Jacir Bart. Está em votação, vereadores e vereador que concordam, como estão. Foi aprovado e será encaminhado. Passo a palavra, então, ao vereador Gildo Luiz Macelai. Boa tarde, meu amigo Sandro Kalikowski, presidente. Boa tarde aos vereadores presentes. Boa tarde mais uma vez a doutora Salime. Sempre é bom vê-la aqui, doutora. Senhor presidente, quando o vereador Jacir Bart coloca aí
da rua Salomão e Ared, né? Santa Rosa. Eu tenho acompanhado todas as obras do prefeito municipal. Viu, Jacir, aquele anel central ali do teu bairro, ali, do lado de cima da avenida, até outubro, novembro, serão feitas mais 12 quadras. Serão praticamente zeradas as ruas ali, né? E a gente vê tanta coisa boa, vereador Sandro, presidente, acontecendo no nosso município, desde lá do Arroio do Meio, onde começa o município, quem vem do oeste e indo para o leste até no Despraiado, e a norte e sul também do nosso município. Mas com bastante ênfase nessas áreas, nessas regiões mais densas aí, que é a nossa cidade. Obviamente, sem deixar o setor produtivo, que é o agronegócio, com menos atenção, né? O prefeito atende a todos, né? Com o seu pessoal, com as suas secretarias, com os seus responsáveis em cada pasta, né? Todas as pastas muito bem representadas pelas pessoas bem colocadas pelo prefeito municipal e seus funcionários. As secretarias aqui, então nem se fala, né? Sucesso total. A gente vê essas coisas acontecendo e isso me anima politicamente, senhor presidente. Porque dentro da política nem tudo ainda está perdido. Quando eu vejo, como vocês viram também, né? Governador do Rio, que era um juiz federal, sendo afastado por corrupção, né? Juiz federal, doutora Salime. Pelo amor de Deus. Um bombeiro aqui em Santa Catarina, um comandante que deveria ser exemplo com tantos problemas. O Rio de Janeiro, tiroteio e falcatruas e escândalos e corrupção, não só lá, mas ali isso irradia para todas as cidades, todos os estados do Brasil. Só que eu posso garantir ao povo porto-unionense que nós estamos blindados dessa maldade política. Eu vejo assim, uma blindagem muito grande em nosso município, em todo o nosso território, porque tem um homem de comando aqui, que está atento a tudo, que verifica tudo. Podemos ter algumas falhas, sim, mas com certeza estamos atentos, temos uma luz acesa em cada canto, observando tudo, para que a população não veja, pelo menos esse grupo que está nessa telinha aqui, e não veja aquele outro grupo da outra tela lá, que é o Executivo Municipal, não veja da mesma forma que são vistos aí os municípios aqui do lado, que tem prefeito, se não me engano, na cadeia aqui do lado. Entendeu? Então assim, vereador e vereadores e vereadora, fico muito feliz de estar nessa administração aí, de ver que tantas coisas ruins, né? Tantos percalços tivemos em 2020 no nosso município e em alguns outros também, mas com muita sabedoria, muita eficiência, não tomamos conhecimento. E as coisas continuam andando, continuam fluindo, as coisas continuam acontecendo a contento da sociedade. Embora tem gente que prefere ver a desgraça, né? Para quem vê, para alguns petistas vendo Dilma inaugurando porto em Mariel, em Cuba, mais de 2 bilhões de reais, fica batendo palma, né? E nós aqui, felizmente, nós temos um pedacinho de paraíso no Brasil chamado Porto União. Estou falando administrativamente. Graças a Deus. Tomara que isso seja como um espelho que reflita para os mais municípios de toda a região aí, para que sirva de exemplo, porque as coisas boas têm que servir de exemplo, né? Que sirva de modelo para que as pessoas coloquem a mão na consciência e vejam que a política deve obrigatoriamente ser bonita, limpa, honesta, decente, para que tenhamos o respeito da sociedade. Só isso, senhor presidente. O recado que eu queria deixar aí para os meus amigos, as pessoas de Porto União, nossa administração aí, que eu estou felicíssimo no meu 3º mandato de ver as coisas acontecendo e não pude falar essa mesma coisa nos meus primeiros 2 mandatos. Não pude.
Não pude porque não as vi. Tá certo? Obrigado, senhor presidente. Forte abraço a todos. Vereador Luiz Alberto Pasqualim. Muito boa tarde, senhor presidente. Gostaria de cumprimentar os funcionários da casa, os internautas que nos acompanham na sessão de hoje. Um abraço fraternal à vereadora Salime Fará, que retorna à sua cadeira mais uma vez. Seja bem-vinda. Senhor presidente, eu gostaria apenas de agradecer ao Paço Municipal, através do prefeito, ao secretário de Planejamento, o Ricardo Dragoni, o Ivan Andrucchio, o encarregado geral pelo Demutran, que através da portaria número 1, que dispõe sobre a mudança no sentido de via pública. Eu havia feito uma indicação aqui anteriormente e depois de analisada pelos engenheiros técnicos do município, acabei de receber no dia de hoje a cópia dessa portaria com diversos considerandos. Um deles é que se referia ao meu pedido, é a Rua 13 de Maio, localizado aqui no Anel Central, que não há possibilidade de estacionamento em ambos os lados, em via de razão às suas pequenas dimensões. E com o aumento agora, senhor presidente, colegas vereadores, o fluxo de veículos em razão da implantação da nova ponte, da travessia do Rio Iguaçu, no município de União da Vitória, a interrupção da Rua Coronel Amazonas e também da Visconde de Guarapuava, ambas dão acesso a essa via, considerando também que a Rua 13 de Maio se tornou essencial para o desvio desse trânsito. Então, senhor presidente, na oportunidade eu também havia reivindicado da possível pavimentação asfáltica. Então, para grato pedido que fiz, que a partir do dia 1º, ou melhor, a partir do dia 21 de agosto de 2020, agora, a Rua 13 de Maio terá sentido único a partir da Rua Prudente de Moraes até a Rua Visconde de Guarapuava, sendo permitido somente estacionamento ao lado direito no sentido da via nesta portaria determinada. Então, eu fico muito agradecido de poder atender às reivindicações da nossa população e acatada pelo Paço Municipal. O outro pedido que fiz, senhor presidente, há poucos dias também, quando recebi o novo projeto, o projeto da Avenida General Bormann, que ora está sendo preparada para a pavimentação, que isso deve acontecer amanhã, terça-feira, ou no máximo até quarta-feira, será feita a pavimentação da Avenida General Bormann. E diante do projeto exposto, que foi colocado para a Secretaria de Planejamento, na extensão dessa avenida, até o final, lá em confronto com o segmento da Avenida João Pessoa, não ia haver um espaço de retorno, a não ser na rotatória. E o que aconteceu? Diante da indicação que fiz, esse projeto acabou perdendo o retorno. E, consequentemente, do pedido que fiz, esse retorno será feito no novo projeto. Então, é mais uma solicitação de todos os moradores que tinham que ir até o final da rotatória para fazer o retorno, vão fazer esse retorno antecipadamente, antes da rotatória. Mais uma vez aqui agradeço, então, ao prefeito municipal, ao secretário de Planejamento, Ricardo Dragoni, ao próprio Ivan Demutran, o encarregado. São solicitações que são possíveis de ser realizadas. Senhor Pascoalinho, o senhor desligou do microfone. Isso. Então, fico agradecido ao Paço Municipal, ao secretário de Planejamento, né, o Ricardo, bem como o Ivan Druck. Senhor presidente, eu também quero ir no raciocínio aí dos meus colegas que me antecederam, em especial o vereador Jacir Barto, que falou
das vias que estão sendo pavimentadas na Santa Rosa, e eu quero fazer uma deferência aqui, que as ruas Casimiro Schwirk, ali está sendo feita uma quadra, né? A rua Salomão e Arede, são 3 quadras que estão sendo pavimentadas, inclusive dizer aqui, senhor presidente, nobres colegas, que o vereador Jacir, há muito tempo atrás, se não me falha a memória, no ano passado, até disse que ali tinha problemas de alagamento, vereador. Se me corrija se eu estiver errado. E isso acabou sendo executado, acabou-se os alagamentos ali, e isso veio atender as necessidades da população moradora daquela região. Então, são 3 quadras que estão sendo pavimentadas na Salomão e Arede, na Jorge Lacerda, uma quadra, que também está estabelecida pelo cronograma do município. Isso é importante ressaltar aqui, porque eu acho que tem que ser dito, tem que ser falado, a comunidade tem que estar sabendo o que está acontecendo, até porque na rua Presidente Kennedy, ali agora no alto da avenida, estão sendo preparadas, já estão sendo feita a base para 5 quadras de pavimentação asfáltica. Então, isso não vinha acontecendo no município no último mandato. No último mandato, pouca coisa, pouco respaldo foi dada à população do bairro Santa Rosa. E o prefeito, carinhosamente, tem atendido a todos. E a parte de cima, vereadores, toda ela será concluída. Toda ela será concluída ainda talvez esse ano, já que está sendo implantada uma empresa de grande porte naquela região. E quero dizer também que deu início o vereador Sandro Kalikowski, que estivemos na empresa, no estabelecimento do senhor Antônio Spitoski, a questão de 8 meses atrás, o senhor esteve lá juntamente com o prefeito, estive acompanhando, e um grande investimento de rede hoteleira está sendo feito lá na rua Papa João 23, com a Avenida dos Ferroviários, ou Getúlio Vargas, como queira. Então, senhor presidente, um investimento muito alto que está sendo feito ali, e a prefeitura está dando todas as condições de infraestrutura para esse grande investimento. E eu digo assim, que o vereador Sandro Kalikowski, muito mérito no que está acontecendo, fica aqui bem claro, para que não venham depois alcançar detalhes com referente a, como se diz na gíria, não, eu sou pai da criança. Não é assim. Tanto é que nós aprovamos aqui há pouco tempo que a prefeitura poderia adentrar em logradouros particulares para infraestrutura. E isso está sendo feito. Tá? Eu lembro muito bem aqui que no primeiro projeto acabou não sendo aprovado e, posteriormente, isso acabou acontecendo. Então, senhor presidente, no bairro Bela Vista também são obras que estão sendo pavimentadas, ruas que estão sendo pavimentadas, isso é importante ressaltar aqui. E digo mais ao nosso líder da bancada, vereador Jacir Bardi, como nosso líder de governo, Paulo Kowalski. Dessa forma que eu acredito numa possível reeleição do prefeito Eliseu e parabenizar também a toda a sua equipe que vem trabalhando incansavelmente, no dia de semana, feriados, para dar condições de definitivamente pavimentar todas essas vias. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado e agradeço. Eu que agradeço as palavras do vereador Luiz Alberto Pasqualin também, e realmente é um grande investimento lá da família Spitoski, que está fazendo ali na rua Hermito Miller, com a Papa João 23 e a Avenida dos Ferroviários. Com certeza, a prefeitura está fazendo a sua parte, além de fazer aquela movimentação de terra, a prefeitura ganhou do empresário cerca de 150 caminhões de terra para usar nos espaços públicos do município. Então, realmente, essa lei que foi feita aqui nessa casa veio para ajudar o município também. Então, está de parabéns aos empresários que têm coragem e estão investindo no nosso município. Nós ficamos muito felizes, é a gente assim que nós precisamos. Quero fazer um breve comentário aqui com relação a esse ofício que recebi nessa casa na tarde de hoje, do Ministério Público, com relação aos cortes de árvore com periculosidade dentro do nosso município, onde existe risco para a residência ou para a família que lá mora. Eu venho aqui cobrando já há tantos anos
E eu me lembro bem aqui que no tempo do prefeito Renato, diga-se de passagem, eu não posso concordar com o que o Gildo falou com relação ao prefeito Renato, que foi um excelente prefeito. Nós tínhamos na Defesa Civil um trabalho onde tinha um convênio junto com a OIMA, antigamente a antiga Fátima, onde essas ordens de corte de árvore com risco era dado pelo município e não vinha lá do IMA. O que acontece? O cidadão, muitas vezes humilde, ganha seu salário, que dá normalmente para sustentar a sua família e pagar as suas contas mensais, que é luz, água e assim por diante. Ele ainda tem que fazer um projeto, contratar um engenheiro, mandar lá para o IMA, em Canoinhas, que é um parto de ouriço para sair, não sai, não acontece, e fica lá, além de gastar, qualquer taxinha é milão. Não é bem assim. E aqui pelo município não teria esse custo. Então, não posso admitir, quero aqui cobrar do ex-secretário, que trabalhou na pasta por 3 anos, que é o nosso vice-prefeito, e que deixou esse contrato vencer e que não fizeram novamente. E agora, porque ano eleitoral, o que não foi feito no ano passado, não pode fazer esse ano. Então, infelizmente, foi uma coisa de maluco, isso não poderia ter acontecido, foi uma incompetência de quem estava lá dentro fazendo esse trabalho, que não fez. E agora quem paga o pato é a população nossa de Porto União. Nós temos alguns pinheiros, árvore araucária, temos outras árvores aí dentro do município, no centro da cidade, e agora com esses eventos em Santa Catarina que tem dado climático volta e meia, e as grandes redes de TV estão anunciando que cada vez vai ser pior, nós vamos ainda ter tragédias anunciadas por conta de homens públicos que não assumiram a sua competência que devia ter assumido. Que me perdoe o ex-secretário, mas ele devia ter feito esse contrato novamente com o IMA. E o IMA, esse eu não quero nem discutir, porque o que não é incompetente é cruzador de braços, as coisas não acontecem. Quando acontece é com briga. E esse vereador cansou de fazer briga com essas pessoas para conseguir alguma coisa para a nossa população. Eu não tenho árvore no meu terreno, eu não tenho problema, não é para mim, mas é para o nosso povo que está sofrendo. Tem um pinheiro lá que o vereador Elizabeth Pasqualin pediu para que nós intervenássemos e ajudássemos lá no Bela Vista, que vai dar uma tragédia. Esses dias veio lá de Ponta Grossa umas pessoas podar o pinheiro, podaram um pouquinho, foram embora e não voltaram mais. Está lá o pinheiro, dá vento, vai. Tragédia anunciada. Quero aqui eximir essa Casa de Leis que está denunciando isso. Este presidente denunciou todos esses órgãos no Ministério Público, que eles se reúnam e resolvam. O Ministério Público tem que ser parceiro da população. E nós não podemos passar a mão na cabeça de pessoas incompetentes ou pessoas que estão no cargo para receber o salário. Ela tem que levantar a bunda da cadeira e resolver os problemas, não passar para frente. Isso é o feito do incompetente ou daquele que não quer resolver. Ou daquele, deixa para lá, amanhã nós vemos. Nós temos que parar isso com o Ministério Público, junto com o Ministério Público, nós temos que acabar com essa história do cara pegar um cargo, seja ele concursado ou seja ele comissionado. Se ele está lá no cargo, ele tem que ter a competência e a vontade de fazer com que as coisas aconteçam. E, infelizmente, os nossos órgãos aqui na região não está acontecendo isso. E é um contrato simples. Só que agora, com esse problema do ano eleitoral, estamos com essa dificuldade. Mas nós vamos resolver. Eu tive reclamações de algumas pessoas de dentro da prefeitura. O senhor foi lá denunciar. Digo, fui, porque cansei de esperar 3 anos e ninguém resolver. Eu não fui denunciar pessoas que estão trabalhando. Nosso prefeito está trabalhando, ele não tem tempo de ver isso. Por isso tem as pessoas no cargo para isso. Senão não precisava ter secretário, não precisava ter diretor. O prefeito tocava sozinho. Mas não tem as pessoas, mas não... E daí algumas delas ainda saem do cargo para querer ser candidato a alguma coisa. Por favor, primeiro, mostre que tem competência. Depois venha querer administrar alguma coisa pública. Essa é a minha palavra. Também quero aqui
falar com relação ao prefeito Renato, que foi citado que o mandato dele, pouca coisa foi feita. Eu tenho orgulho de dizer que eu fiz parte da equipe, não de trabalho, mas equipe política do prefeito Renato, que fez um excelente trabalho em Porto União, um homem público que ficou 12 anos no mandato, saiu ileso, competente, um contador, uma pessoa séria, só que cansou da política, porque os bons estão cansando. Podem ter certeza, o prefeito Eliseu também está cansando, sabe por quê? Porque a gente cansa de ver tanta sacanagem na política, e daí a população quer colocar todo mundo numa vala comum, e não é por aí. Eu quero aqui defender o prefeito Renato, dizer que eu tive orgulho de trabalhar 12 anos com ele, 4 anos de vice, 4 anos ele ficou de vice do Eliseu, fez um excelente trabalho, o Eliseu apoiou ele na reeleição, foi a maior votação da história de Porto União de um candidato a prefeito, com mais de 10 mil votos, onde o seu Érico Rosencheck era seu vice. E diga-se de passagem, que dupla que eram esses dois cidadãos. Então eu tenho orgulho de fazer parte dessas equipes, junto com o prefeito Eliseu e antes com o prefeito Renato. Então, parabéns aos ex-prefeitos que aqui passaram, cada um com a sua história e com o seu trabalho. Não posso falar dos outros que eu não trabalhei, mas com relação à sua lealdade aos seus procedimentos. Mas esses eu trabalhei junto, de perto, posso falar. Tenho orgulho de ter trabalhado com o prefeito Renato 12 anos. Muito orgulho. Então, fica aqui as minhas palavras. Eu quero dizer que eu não tenho aqui que fazer média com ninguém, só tenho que falar a verdade, e os vereadores todos também têm que ser desta forma. Nós vamos até o fim lutar para que acabe isso. E tenho mais uma denúncia para fazer aqui nessa casa, onde esse governo incompetente de Santa Catarina, através da SDS, Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, agora baixou lá uma portaria, está cobrando outorga de água dos agricultores. Agora vocês me perguntam o que é isso. Eu sei muito bem o que é isso, porque eu participei de perto dessa secretaria quando o Carlos Chiodini foi secretário. E diga-se de passagem, foi um dos melhores secretários da pasta. Uma grande pessoa que resolveu muito problema que estava lá encalhado, aonde só faziam politicagem. Agora, do nada, esse secretário que está lá cheio de denúncias, do nada me fazem uma lei dessa absurda. E tem mais uma. Qualquer agricultor integrado de Santa Catarina com qualquer frigorífico, ou seja lá o que for, ele vai ser obrigado a fazer essa outorga. Isso é uma brincadeira. Isso aqui tem que ser denunciado no Ministério Público. Porque ataxar mais uma vez o nosso agricultor, principalmente o pequeno, que é o integrado. O que é integrado? O cidadão engorda porco lá por Farinella, como acontece aqui no nosso município e muito. Esse cidadão vai ser obrigado a ter a outorga da sua água, seja lá qual for a sua água que ele usa. Sabe quanto custa essa outorga? Em média, 10 mil reais. Ah, mas por que custa tanto? Porque tem que contratar geólogo, engenheiro ambiental, e papapá, e ppp, e assim por diante. E só a taxa para o governo, esse governo incompetente, R$ 2.500 em média. Agora, some tudo. Já somei, dá 10 mil reais. Então, mais uma vez, o nosso pequeno agricultor, aquele que está aguentando o país nas costas, vai pagar o pato. Se não é o agricultor, é o empresário. Alguém sempre tem que pagar o pato. Então, por favor, governo Moisés, pega o boné e vai embora. Você não tem competência para ser governador. Passe para qualquer um, que qualquer um vai ser melhor que o senhor. Porque não dá para admitir um governo desse, turculento, com secretários presos no primeiro ano e demais colaboradores, e agora vir com essa besteira de querer cobrar essa lei dos nossos agricultores. Então, fica aqui o desabafo. Eu vou trabalhar a fundo. Essa semana ainda quero ir atrás disso para nós tentarmos, junto com todas as câmaras da região, se não do estado, nós vetar essa lei na pressão. Porque um governo que não tem condições de tocar um estado, querer cobrar do pequeno agricultor, principalmente, isso é um absurdo e não dá para admitir. Então, seria isso. Não temos nada mais a discutir. Agradeço os senhores vereadores, agradeço a senhora vereadora, agradeço os amigos internautas que nos assistem e também agradeço aos nossos colaboradores que sempre dão
a condição para o bom andamento das sessões online e também agradeço à imprensa que divulga o nosso trabalho. Um abraço a todos. Dou por encerrada a 36ª sessão extraordinária com efeito ordinário e fica aqui convocado para a próxima segunda-feira, às 14 horas, mais uma sessão extraordinária com efeito ordinário. Boa tarde a todos, ótima semana e fique com Deus.